Você sabe quais são os principais erros cometidos ao fazer o imposto de renda? Se você quer descobrir, fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou desvendar os principais erros cometidos ao fazer a declaração do imposto de renda da pessoa física, o IRPF. Iniciei esse vídeo falando sobre rendimentos. Um dos grandes fatos é em relação à omissão dos rendimentos na declaração do imposto de renda. Porque muitas vezes as pessoas esquecem de colocar todos os seus rendimentos. Como, por exemplo, tem duas casas, tem que colocar o rendimento de aluguel para fazer base e agregar no valor dos seus rendimentos dentro da sua declaração. Caso você tenha dependente, analise, o seu dependente está trabalhando? O que ocorre muitas vezes é que, por exemplo, o pai coloca o filho na declaração por um bom tempo. Aí o filho começa a trabalhar e o pai acaba esquecendo de colocar os rendimentos do filho na sua declaração. Sim, você deve colocar os rendimentos do seu filho caso ele for o seu dependente da declaração. E analise, porque quanto maior o rendimento do seu filho, tende-se a separar a declaração para diminuir o impacto em relação ao imposto de renda. Você vai conseguir equilibrar a sua respectiva declaração. Outro grande erro que as pessoas colocam é rendimentos na ficha errada. Sim, na declaração a gente tem os rendimentos tributáveis, os rendimentos exclusivos na fonte e os rendimentos isentos não tributáveis. Analise qual rendimento você recebeu naquele ano específico que é em relação à declaração do imposto de renda. Sempre coloque o rendimento no local adequado. Você pode pagar uma multa e juros por esse equívoco, por esse erro. Por exemplo, se você pega um rendimento que é tributável e coloca no isento, isso vai afetar na base de cálculo do imposto da sua declaração, assim diminuindo o valor que você tenderia a pagar. Um outro problema é incluir o pai ou a mãe como dependente. Sim, isso é possível, mas analise o teto limite daquele ano da declaração do imposto de renda. Caso o valor for superior ao limite, a declaração tem que ser feita de forma separada. Por exemplo, o ano de 2020, que é a declaração do IRPF 2021, o valor é de R$ 22.847,76. Se você colocou o seu pai como dependente e recebeu um valor superior, você deve separar, ele não pode ser mais o seu dependente. Inclusão de dependente em mais de uma declaração. O pai coloca o filho na declaração e a mãe que faz separado também coloca o mesmo filho na declaração. Você tem que ter um canal de comunicação adequado e, se o pai colocou o filho na declaração como um imposto de renda, a mãe não pode colocar o mesmo filho. Então, analise com cuidado o dependente e aonde ele vai ser colocado. Planos de saúde dependente. É o pai de família, paga o plano de saúde da família inteira. Você pode colocar em relação a você e também dos dependentes que estão na sua declaração do imposto de renda. Pensão alimentícia dos beneficiários e alimentados. Caso você paga uma pensão alimentícia e ele não é seu dependente, você deve incluir no local correto. Você não pode incluir como dependente. Tem um campo específico para incluir essa informação. Valor maior que o acordo judicial. Então, por exemplo, você tem um filho, tem que validar o valor em relação ao acordo judicial. Um outro fator importante é o beneficiário esquece de declarar o valor recebido. Por exemplo, a avó doa um valor
para o neto. Quando a pessoa simplesmente morre, nesse caso tem que fazer a declaração de espólio, que é a declaração da pessoa que faleceu, e quando faz o formal de partilha totalmente adequado, os valores que estão aqui na declaração de espólio e quando vai para os dependentes, essas informações têm que estar cruzando após o eventual inventário. Então tome muito cuidado se os valores do beneficiário está sendo declarado e evitar cair na malha fina. Dedução indevida de despesas médicas. Ocorre muito isso, tome muito cuidado. Analise se todas aquelas informações de despesas médicas que foram imputadas na declaração, se você tem o documento hábil para comprovar e validar aquelas informações. Gastos com educação, onde você está estudando e se a instituição de ensino pode ser dedutível com faculdades, universidades. Então atente-se que essas podem, mas instituição de línguas, aí já não pode estar incluso na declaração, não é dedutível. PGBL com VGBL. A pessoa começa a fazer a previdência privada pensando no seu futuro a longo prazo. Porém, quando chega essa informação, atente-se, você tem o VGBL ou o PGBL, pois o VGBL você deve declarar nos bens e direitos da declaração e o PGBL nos pagamentos efetuados, uma vez que o PGBL você tem um benefício fiscal de dedução de até 12% da base do imposto de renda para quem entrega a declaração do imposto de renda de forma completa. E se você tiver alguma dúvida de previdência, PGBL, VGBL, assiste um outro vídeo exclusivo que eu fiz sobre o assunto. Código 36 para o PGBL e bens e direitos, código 97 para o VGBL. Um outro fator que acontece bastante é a variação patrimonial incompatível com a sua renda. Atente-se a isso. Por exemplo, se você tinha declaração no ano, por exemplo, 2019, 100 mil reais, em 2020, 200 mil reais, você tem uma variação patrimonial de 100 mil reais, ou seja, você teve um crescimento de 100%, 100 mil reais a sua declaração. Mas quanto foi o seu rendimento no período? Bem que ela tinha, por exemplo, de 100 mil reais, hoje vale 150 mil reais. E ela quer pegar esse bem e atualizar esse valor. Não, meus amigos, não é possível colocar o valor atualizado do imóvel dentro da declaração. O que é possível é o valor de aquisição. Quanto você pagou por aquele imóvel? Você pode até colocar eventuais benfeitorias, caso você tenha os documentos hábeis para validar aquela informação. Mas qualquer variação do valor de custo para o valor atualizado, corrigido, isso é sujeito a imposto de renda. Ações, sim, ações, pelo motivo de você ter começado a operar na bolsa, você deve fazer a declaração do imposto de renda. A pessoa compra por um valor, aí quando chega no dia 31 de dezembro do ano vigente da declaração, ela quer colocar o valor que está atualizado daquela ação. Não, meus amigos, o valor correto é o valor de aquisição. Valores que você tem em bolsa, você deve declarar no imposto de renda, na ficha de bens e direitos. Lembrando que se você vender ações no eventual mês superior a 20 mil reais, você também tem que fazer o DARF. Valores inferiores a 20 mil reais de venda no mês, você está isento de pagar o DARF. Mas vale mesmo assim, vendendo menos de 20 mil reais, você analisar se deu lucro ou prejuízo. Uma vez que o prejuízo você pode carregar e compensar no eventual lucro posterior. Esse vídeo vai encerrando por aqui. Se você gostou, não esqueça, deixe um like, compartilhe com outras pessoas e se você lembrou de algum outro erro, deixe aqui nos comentários
para ajudar outras pessoas a não cometer esses erros. Se você não faz parte do canal, se inscreva e te espero no próximo vídeo. Até a próxima!